Sejam bem-vindos ao canal do Calculista. Eu sou o professor Alexandre e na aula de hoje pretendo explanar para vocês um pouco do que vem a ser juros simples. Certo, gente? Na verdade, juros simples ele é a base dos conceitos da matemática financeira que serão estudados ao longo de qualquer curso de matemática financeira, Então, nessa aula, nesse pequeno vídeo aqui, eu pretendo trabalhar com vocês a respeito do funcionamento desse sistema, tá? Bom, em primeiro lugar, como funciona o juros simples, É importante a gente entender que no juros simples, uma determinada taxa incide sempre sobre um mesmo capital. Então, vamos tomar um exemplo aqui, certo? Um capital aqui inicial de R$1.000, por exemplo, certo? E vamos considerar aqui uma taxa simples, Uma taxa aí de 10%, certo? No juros simples, a taxa de juros incide sempre sobre o capital inicial, Então, vamos considerar um capital inicial ou um montante inicial aqui de 1.000, preenchendo aqui essa célula, Sobre 1.000, a gente aplica 10%. 10% de 1.000 é 100. Então, nós vamos ter um novo montante após o primeiro período, seja primeiro mês, semestre, bimestre, O montante vai ficar 1.100. Lembrando, gente, que montante, o que vem a ser montante na matemática financeira? É a soma de capital mais juros ou rendimento, certo? Muito bem, vamos ao segundo período. No segundo período, esses 10%, essa taxa de juros, vai incidir sobre, novamente, 1.000, ou seja, 100, Aqui, gente, como a gente faria esse cálculo, Faz aqui simplesmente 1.000 vezes 10%, 10 sobre 100, Corta 2 zeros embaixo, 2 zeros em cima, ficou igual a 100. Então, 100 é o rendimento ou os juros, certo? Então, novamente, juros de 100. Meu montante agora vai ficar, o capital, que agora é 1.100, mais 100, vai ficar 1.200, Ótimo, terceiro mês. Novamente, eu vou aplicar os 10% sobre 1.000, sobre o capital inicial, ou seja, 100. Então, o meu montante vai ficar agora 1.300, E no quarto mês, ou quarto período, novamente 10% sobre 1.000, sempre sobre o capital inicial, certo? 100. E o meu montante, sendo capital mais juros, vai ser 1.400. E assim sucessivamente. O que a gente percebe, pessoal, nesse sistema? Os juros são sempre iguais, Seja no primeiro período, seja no período 10, período 20, período 30, não importa. O juro é sempre igual, não importando o período, porque é uma só aplicação, O montante, ele cresce de forma linear. O que quer dizer forma linear? O crescimento é sempre
proporcional, é sempre ele vai crescendo da mesma forma. Por exemplo, de 1.000 passou para 1.100, de 1.100 passou para 1.200. Sempre o crescimento do montante, então, é de 100 em 100. Isso caracteriza, né, um crescimento linear, um sistema linear. Por isso que a taxa de juros no juros simples, elas são chamadas também de taxa linear ou taxa proporcional, né? Por quê? Porque a taxa ela vai crescendo numa mesma toada, né? Ou seja, nesse caso aqui, nesse exemplo facilzinho aqui que eu dei para vocês, né, é sempre de 100 em 100. Então, o juro simples ele funciona dessa forma, né? E pode ver que aqui a gente já pegou diversos conceitos aqui no juros simples, né? A gente já pegou o conceito aqui de montante, né? Ou seja, montante aqui, né? Montante na verdade é o total, é o saldo total disponível, o valor final, né? Na HP, na calculadora financeira HP, seria chamado de FV, Future Value, né? O capital também é chamado de capital inicial, ou simplesmente PV, valor presente, né? O juro, né? O juro, na verdade, é o rendimento do capital, né? Rendimento do capital aplicado, né? Então, isso aí é o juro, né? Então, o juro é o rendimento, né? Juros. Muito importante não confundir juros com taxa de juros. A taxa de juros é um percentual que incide sobre uma determinada base, um determinado valor, né? Então, a taxa de juros é o I, de interest, do inglês, né? I, interest. Então, aqui nós temos a taxa de juros. Ok, pessoal? Taxa de juros é uma coisa, rendimento ou juros é outra. Aqui nos juros é um valor monetário, aqui é um valor percentual ou unitário. O que eu quero dizer com unitário? Por exemplo, essa taxa de 10%, ela poderia ser aqui 0,10. Por quê? Porque é 10, né? É a mesma coisa que 10 sobre 100, né? Que vai dar 0,10. Então a taxa tem duas formas, né? Tem a forma unitária ou decimal de 0,10 ou sua forma percentual de 100. Ok, pessoal? Então esses conceitos, eles são trabalhados ao longo de qualquer curso inicial aí de matemática financeira para nível superior, para cursos de administração, contábeis, economia, engenharia, concursos públicos para os mais diversos cargos, né? Então, isso aqui é uma parte inicial da matemática financeira. Então é isso, gente. Quer dar um like aí, dá um legal se gostou da aula, se não gostou, diz também. É importante a gente se achar aí, né? Qualquer coisa que vocês achar que não pegou legal, anotem aí, falem comigo, me deem um toque aí e a gente vai falando. Certo, pessoal? Um abraço, valeu!